A gente vai trazer a partir de agora mais um caso absurdo de violência contra a criança. Prestem atenção nessa história. Esse homem, esse vagabundo, foi preso em flagrante por tentativa de estupro no Benedito Bentes. Eu vou trazer o Leandro Santiago agora, vou conversar com ele agora ao vivo, porque o que eu quero entender e quero que ele passe essas informações para vocês que estão acompanhando aqui o fenômeno, parece que esse suspeito é uma pessoa, inclusive, como sempre acontece, próxima da família, o que teria, então, acesso à criança ou que ganhou a confiança dessa criança. É isso mesmo, Leandro? Boa tarde. É isso mesmo, Wilson. Mais uma vez, boa tarde para você, pessoa conhecida da família, como são a maioria dos casos. E tem mais um agravante, ele tentou não só uma, mas duas vezes. Porque as informações que chegaram até nós é que dias atrás, esse homem, que é amigo dessa família onde ele estava na casa, teria chamado essa menina de 9 anos para um quarto onde ele daria dinheiro para essa menina comprar refrigerante. Nesse momento, ele teria tentado estuprá-la, esse homem de 56 anos e uma menina de 9 anos apenas, teria tentado cometer esse estupro e não conseguiu, mas na sequência ele falou para ela para não contar para ninguém. Ela contou para o tio foi atrás desse homem, mas acabou não conseguindo encontrar. Esse homem, então, ontem voltou à casa, tentou agarrar essa menina pediu por socorro e um tio acabou conseguindo, atendendo o chamado dela e depois tirou esse homem de dentro de casa e iniciou luta corporal contra ele. Ele acabou sendo levado para o HGE e depois acabou sendo preso, prisão em flagrante por tentativa de estupro. O homem que é conhecido da família, conforme eu falei agora. Esse caso está com a delegada Thalita Aquino, que nos dá mais detalhes. Vamos ver. A Delegacia de Combate aos Crimes contra Crianças e Adolescentes da capital tomou conhecimento da prisão em flagrante de um homem acusado do crime de tentativa de estupro de vulnerável. Esse fato aconteceu ontem, 11 de dezembro de 2024, no bairro do Benedito Bentes, e a vítima foi uma menina de apenas 9 anos de idade. O autor do crime é conhecido dos familiares, pois já teve um relacionamento com a avó da criança. Então, abusando da confiança que tinha na família, ele adentrou a residência e tentou abusar da menina, que após gritar por socorro, foi ajudada pelo tio. E então, o tio conseguiu capturar o autor até que a polícia chegasse para efetuar a sua prisão. E aí, recebido o procedimento, ele se encontra à disposição da Justiça, aguardando o resultado da audiência de custódia, enquanto a Polícia Civil irá apurar o possível estupro cometido também por ele dias antes contra essa mesma criança. Esse homem agora está preso à disposição da Justiça, como disse agora a delegada, e esse caso não é exceção, ele é regra. Uma pesquisa de uma organização que exatamente pesquisa casos de abuso infantil como esse, diz que 85% dos casos, a pessoa, o algoz, é conhecido da vítima. Pode ser amigo da família, como é nesse caso, pode ser pai, pode ser padrasto, enfim, mas a maioria dos casos é sempre assim. Para falar mais sobre isso, a gente está aqui com a promotora Dalva Tenório, que tem mais detalhes, da 14ª Vara Criminal da capital, que cuida de crimes contra vulneráveis. Doutora, boa tarde. Isso também é regra na vara aqui também? Certamente. Boa tarde. É regra 85%, e eu diria quase 90%, são pessoas conhecidas da família. Pais, padrastos, tios, primos, irmãos mais velhos. É importante que as famílias tenham um olhar cuidadoso, zelem pela criança. A criança, já houve um levantamento que a criança que é estuprada uma vez, geralmente ela é mais outra vez, às vezes chega até 3 vezes até chegar à justiça. Isso porque ela está em estado de vulnerabilidade. São crianças que vivem na rua sozinhas, que não tem um adulto olhando para ela, que não ficam em creches, que é deixada pela mãe com vizinhos enquanto as mães vão trabalhar. É por isso que é tão importante creches em todos os bairros. É uma proteção para a criança, mas principalmente o adulto que cuida de uma criança, ele tem que ouvir a verbalização dela, escutar a criança, entender as mudanças de comportamento, ficar de uma forma que não deixa a criança sem falar, sem contar,
como passou o seu dia, quem cuidou e, principalmente, não deixar a criança com estranhos. Nesse caso, primeira tentativa que houve, a menina já denunciou para um parente, mas a gente tem casos, por exemplo, de isso acontece 2, 3, 4, como a senhora contou agora, e só depois que a menina consegue expressar isso. Por quê? Falta de diálogo na casa, é problema muitas vezes a criança ser ameaçada. Qual que é o problema? O problema é o silêncio, é o medo. A própria vítima se sente culpada. E é por isso que é tão importante que a família apoie. Em cada 100 casos no Brasil de abuso, só 7 são denunciados. Por medo, porque depende financeiramente do agressor, ou porque a criança não entende que aquilo é um abuso. Nós tivemos um caso que na escola, enquanto a professora explicava o que era o abuso, uma das crianças levantou a mão e disse: eu não sabia que isso era um abuso, meu tio faz isso comigo. E assim muitas outras crianças que não têm a exata noção. E é importante que as famílias informem para aquelas crianças que o corpo dela não deve ser tocado de algumas formas, quebrar esse tabu, conversar e passar segurança para a criança. Eu confio em você, eu acredito em você. Tudo que acontecer com você, você tem toda a liberdade de me contar, porque eu vou acreditar em você. Isso é muito importante. As crianças, muitas vezes, não são acreditadas. Você está mentindo, menina, quando ela vai, em vez de dizer: eu acredito, sente aqui e vamos conversar mais sobre isso. Quais são os sinais que a criança dá de que ela está sendo abusada? Ela muda o comportamento. Ela fica com dor, ela adoece, fica com dor de estômago, fica nervosa. Algumas passam a se alimentar muito, outras deixam de se alimentar, tem marcas no corpo, ficam reservadas, começam a se cortar, choram, tem medo de adulto, não gosta de estranhos, às vezes até alguém da família que ela costumava a ter um bom relacionamento e de repente ela passa a ter ojeriza aquela pessoa. Isso tudo tem que ser observado por aquela pessoa que acompanha a criança, o pai, a mãe, o cuidador, o avô. E uma coisa que eu gostaria de dizer é que hoje em dia tem muitos casos de bisavós casado com a avó, às vezes são biológicos e não, que eu não via isso há uns anos atrás. Hoje nós estamos com muitos casos de pessoas mais velhas abusando de crianças. Pessoa ouviu dessa criança de que foi abusada ou então desconfia, como é que ela deve proceder? Ela deve procurar, se for na escola, essa desconfiança, o conselho tutelar. Se for numa igreja ou num local social, também pode procurar o conselho tutelar, pode procurar a delegacia, o Ministério Público, ligar para 190, mas importante, enquanto toma essas atitudes, coloca a criança no local protegido. Não deixa aquela criança, enquanto você procura ajuda, ficar desamparada e vulnerável. Essa é a atitude que todo cidadão deve ter. Denúncia salva. Obrigado pelas informações, agradeço. É isso, Wilson. Quando a pessoa vier dizer para você que para não contar para ninguém, é aí que você tem que contar mesmo. Isso só termina quando o silêncio é quebrado. A gente teve vários casos, já mostramos aqui no Fica Alerta, né, Wilson? A criança foi abusada muitas vezes durante anos e anos e ou não era ouvida ou então não tinha ninguém para contar sobre isso. Só que uma hora isso tem que acabar, né? Volto com você.